Bom dia. Bom dia. Cadê o microfone? Bom dia. Vou fazer a apresentação. Pronto, bom dia. Vou apresentar uma pesquisa que a gente tem desenvolvido já há algum tempo a respeito da análise do balanço hídrico, né, de 67 a 2016. Começou com um trabalho de graduação, né, que eu orientei, e a gente foi expandindo essa análise. E basicamente o que vai dizer o balanço hídrico para a gente? Quanto entra de água e quanto sai de água. Quer dizer, quanto a gente vai ter de água disponível ao longo do ano. Né, qual o comportamento disso ao longo do ano. Então, a gente começa com a premissa que a água é um bem escasso. Ela é altamente concentrada. Né? Então, nessa própria figura aqui, nas próprias imagens, vocês podem ver a distribuição. A gente tem concentração em várias áreas, mas a gente também tem um déficit muito grande em outras áreas. Isso falando de Brasil. Se a gente falar de mundo, a concentração se torna maior ainda. Isso significa que o acesso é bastante complicado à água. Né? Principalmente o que a gente chama de água potável, a água para dessedentação. Então, no cenário atual, né, é de déficit de água. Né? E relação diretamente com as modificações ambientais que ocorrem, de fato, tem gerado tensões sociais e políticas. Inclusive, a gente tem disputas em outros países, disputas em nível de guerra, em função de água. No Brasil, a gente não chegou a esse nível. Eu espero que não chegue a esse nível. Mas, como a gente pode observar, boa parte do Brasil a gente tem uma situação forte de déficit de água. Segundo dados da Agência Nacional de Água, é um problema muito sério esse processo de abastecimento. Então, os dados que nós utilizamos são dados do Instituto Nacional de Meteorologia, de Brasília. Está aí o número da estação, que está localizado ali perto do sudoeste. E a gente tem medições desde o início da década de 60, na estação lá do IMET. Então, aplicou um método clássico, adaptado para fazer a avaliação do balanço hídrico. Trabalhamos com 10 períodos, avaliamos períodos, começamos em 67, 77, e depois começamos a dividir mais os períodos. Como eu coloquei ali embaixo, a gente fez até 2016, o que a gente não fez em 2017? Porque o dado de 2017 para dezembro termina no dia 12, eu preciso do mês todo para poder fazer o balanço. Então, por conta disso, eu não consegui trabalhar com 2017. E aí, trabalhar com 2016, que era o ano mais próximo que a gente tinha, para poder fazer essa análise aí desse balanço. Então, eu vou começar a apresentar os dados, nossos resultados, que ano a ano, para a gente poder entrar no processo de discussão. E o que dá isso? O mês, ele é dividido em 3 partes, a gente chama em 3 períodos de 10 dias, ou 10 dias. E a gente está avaliando período a período para entender como é que está sendo esse comportamento. É um cálculo bastante complexo, situações imensas. E aí a gente consegue ver, olha, o azulzinho eu tenho excedente de água, o vermelho eu tenho déficit, aqui eu tenho reposição justamente das perdas. Como aqui a nossa região, a gente passa um longo período de déficit de água dentro do nosso sistema. Isso aqui eu estou falando em 67. Aí a gente vai observar uma série de progressões, mudanças nesse comportamento aqui de água. Gráfico, observe, eu coloquei todos na mesma escala para poder ter esse processo comparativo. Aqui em 1977, a gente observando que o processo de chuva, recomposição de água, ele vai se dar final e início de ano. Isso nós vamos ver aqui já 84,
né? 84 foi um ano bastante atípico. Você vê que são os menores valores que nós temos, né, de chuva. Claro que a gente tem uma série de motivos para isso, que eu não vou tratar aqui, como por exemplo, El Niño, Laninha, né, mudanças, macro-mudanças, aí, que vão afetar também esse período de chuva e essas ocorrências que afetam nosso balanceamento, a disponibilidade de água. Aí já vem em 87, a gente já começa a ter uma reposição bem maior de água. Observe que o período, né, de descente é bem menor. 94, e a gente começa a observar o seguinte: a gente começa a ter a concentração de chuvas em alguns períodos. 97, a gente começa a observar claramente as concentrações. 2004, um outro ano atípico, tá? Um volume gigantesco de chuva aqui, em 2004. 2007, a gente volta mais ou menos ao padrão. O interessante é que a gente observa um período mais contínuo de chuva, em compensação, o período de déficit foi muito mais prolongado em 2007. E que eu já comentei anteriormente, né, a concentração de chuva aqui se mostra cada vez mais forte. 2014, né, mostrando, né, os períodos fortes de concentração. E 2016, atualmente com pouca chuva, um ano aqui com pouca chuva, um problema com o abastecimento, né, para recomposição, né, dos reservatórios. 2017 mostra um comportamento um pouco semelhante a esse, mas como faltava dados, eu não tinha como trazer, senão ia ficar distorcida a minha informação. Tá? Eu preciso da totalidade da chuva do ano para poder avaliar. E como é dezembro, é justamente o período que chove, eu ficava sem o período de chuva, a informação da chuva não dava para 2017. Mas o que ficou muito claro aqui é que a gente começa a ter uma mudança no comportamento da redução da distribuição de início e de final e concentração muito forte em alguns períodos. Então isso começa a ficar muito claro no nosso dado. Agora uma coisa que é interessante é o seguinte: aqui eu juntei os dados separando, né, por mês, para cada um dos anos. Janeiros, dos fevereiros até todos os dezembros. Para cada um dos anos, coloridinhos aqui. E essa curva é o que a gente chama de normal climatológico. É a média de 30 anos, né, oficial, considerada como comportamento médio em determinada região. Então, como é o comportamento dessa chuva? Essa normal é que a gente tem aqui, né, Brasília, no nosso caso, a gente só tem uma normal climatológica, que é de 61 a 90. Depois começou a segunda normal, que vai de 91 a 2020. Então, em 2020 nós vamos ter a segunda normal, aí nós vamos comparar com a primeira, para avaliar, olha, ou de fato mudanças, ou na média, tudo continua mesmo. O interessante é observar aqui, ó, quando a gente compara com a normal, principalmente os anos finais, você vê que a gente não tem tanto, né, de início de ano, aqui no janeiro, vê que ele excede, mas já para fevereiro, vamos pegar os anos finais aqui, ó, já começa a estar abaixo. E quando ele retorna, ele vai retornar novamente, né, os anos finais aqui, na normal ou acima da normal. De novo reforçando aquela nossa avaliação, que a gente está tendo uma concentração dos períodos de chuva. Tá? E só para mostrar aqui para vocês, né, as totalidades das chuvas, né, o acumulado de chuva ao longo dos anos. Aqui eu tenho a média, e aqui eu tenho a variação que a gente chama por desvio padrão. Quanto ele desvia, né, quanto varia em relação a totalidade de chuva que ocorreu em cada ano. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque mostra para a gente que
efetivamente só tive um ano abaixo de um desvio. Choveu bem menos do que a média. Todos os outros anos ou estão acima do desvio, esse aqui bateu bem seguido. Inclusive 2016 está ali, ó, acima da média. Então está chovendo. Então está faltando água. Por que não tem que ser racional? O problema, efetivamente, são as concentrações de chuva, mas não só isso. Aí, uma outra informação aqui. Crescimento populacional no Distrito Federal. Observe essa linha 3. Desde a década de 60 até o último dado que a gente tem, 3 milhões e pouquinho, né, um período extremamente curto. Observe que, de novo, as chuvas estão mantendo ali muito próximas da média. Então vamos considerar, estão alterando muito pouco. Só que o volume de pessoas aumentou muito. Isso significa que a minha demanda por água aumentou muito. Agora, se eu aumentei o número de pessoas, eu também aumentei a área construída, a impermeabilização. Então, essa aqui é a área construída do Distrito Federal, também no mesmo período. Então, se eu aumentei a impermeabilização, aí vem a história, né? Está chovendo a mesma quantidade, só que eu não tenho a infiltração da água como eu tinha antes. A água não entra mais no solo como ela deveria entrar. Primeiro pela concentração. Eu saturo o solo muito rápido. Eu encho ele e a água não consegue mais penetrar, então vai correr por cima. Outra coisa, se está muito impermeabilizado, a água também não vai entrar, então ela vai correr por cima. Aí começa o período de chuva, a gente vê nos jornais, né, o brasileiro gosta de brincar muito, né, as cachoeiras aqui da Zanorte, pessoal andando, né, de stand-up paddle, umas tesourinhas, de caiaque. Isso sem contar o que acontece no entorno, falando especificamente da área florestal. De novo, o que acontece? Nós temos um processo de permeabilização gigantesco. Então agora eu tenho, né, a chuva não teve grande alteração na quantidade total. Nós tivemos alteração nos períodos de ocorrência, mas nós aumentamos a população e aumentamos a área impermeabilizada em muito. Então significa agora que, mesmo que esteja chovendo, né, em 2017 está um pouquinho menos aqui, mas continua na média de 2017. Eu não consigo abastecer os reservatórios. E mesmo abastecendo os reservatórios, eu tenho o problema da demanda. Como é que eu vou suprir essa demanda que é crescente? A gente voltando aqui o gráfico. Cada vez maior. O Distrito Federal tem um dos maiores consumos de água per capita do Brasil, variando aí na faixa 120 a 180 litros por pessoa dia. É um dos maiores do país. Tem locais em Brasília que chega a 600, estou falando da média, 600 litros por pessoa dia. Tem países na África que são 3 litros por pessoa dia. Disponibilidade. Como é que agora eu vou gerenciar a mesma quantidade de água, uma demanda cada vez mais crescente dentro desse processo? E aí, nesse último gráfico, a gente junta, né, a área impermeabilizada aí, as áreas urbanas, com a população. A gente observa que só cresce. Só cresce, só cresce, só cresce. E a água não aumenta. Continua a mesma. É uma coisa eu querer pegar um copo d'água que dava para uma pessoa, agora eu quero dividir o mesmo copo d'água para 100 pessoas, depois quero dividir o mesmo copo d'água para 200, depois quero dividir para 300. Como é que eu vou fazer com essa água? Como é que eu vou multiplicar essa água? Esse é o nosso grande problema. Então, essa é uma apresentação mais rápida, porque tem uma série de parâmetros que a gente tem analisado, como eu comentei.
né, de euninho, de laninha, de ocorrências, para poder ter, né, compreensão por período, o que tem acontecido, mais chuva, menos chuva, concentração. E passo para as nossas configurações. Olha, o volume de água continua dentro do padrão normal. Isso a gente olha a totalidade, não a distribuição. Né? A totalidade. Quanto choveu acumulado do ano? O acumulado do ano é bonitinho. 1.500, não sei quanto, beleza. Mas choveu, às vezes, né, umas 2 semanas atrás em Belo Horizonte, minha família de Belo Horizonte, né, choveu em um dia, em 2 horas, 70% do esperado pro mês. Em 2 horas. Também, né? Minha tia mora em Belo Horizonte, manda umas fotos de lá. Agora imagina, em 2 horas, chove 70% do que deveria chover no mês inteiro. A história da concentração. Você acha que essa água vai conseguir entrar no solo para abastecer alguma coisa? Não. Ela vai correr superfície, gerar desastre, e é o que a gente vê, né, passado para mim. Então, assim, na totalidade, continua. Mudança está aqui. Ó. Houve um deslocamento nos períodos e concentração das chuvas. É isso que a gente está identificando nas nossas, com os dados, né, meteorológicos que estão sendo fornecidos. E esse processo aqui é que é bastante complicador quando a gente fala de reabastecimento, né, de aquíferos, reabastecimento, né, dos reservatórios. E chove tanto, você não consegue ter tempo para o sistema natural absorver essa água. Então isso complica muito. Então, por mais chuvas que nós estejamos tendo, né, ao longo desse dia, desse período, o último dado que eu vi, que o descoberto, acho que não chegou nem a 60% ainda. Falou, está chovendo tanto. Eu falei, mas está chovendo desse jeito aqui. Altamente concentrado, não dá tempo de penetrar. Não dá tempo de abastecer o sistema. Tá? O rápido crescimento populacional urbano geralmente demanda por água e movimentação do solo. Eu não tenho mais gente para dividir meu copo d'água. A questão é, como é que eu vou fazer isso? Uma das coisas mais simples é o que está acontecendo agora, é racionamento. Hoje você toma água, amanhã você não. Amanhã o outro que toma, você vai ficar sem água, beleza? Você passa sede aí um dia. E aqui ainda está bom, porque é só um. Eu estava no início do ano, num evento no Rio Grande do Norte, conversando com o pessoal de Campina Grande. Né? Campina Grande está no racionamento de 6 dias, esperando a transposição chegar, senão agora em junho, eles iam ficar 7 dias por semana sem água. Campina Grande, não é uma cidade pequena. Quem já foi lá, conhece, não é qualquer cidadezinha. Então, hoje já está com 6. A previsão, se a água não chegar à transposição, vão ficar com 7 dias sem água. Não vai ter água. Não vai ter água. A cidade cresceu muito, é a mesma história. Cresceu muito, agora as chuvas são altamente concentradas, não entra, não abastece. Hoje já são 6 dias em Campina Grande. Não vai ter água. Gente, ainda bem que aqui é só um, né? Por enquanto. E aí vem, né, que o nosso grande problema não é a água, a disponibilidade de água. Nosso grande problema, na verdade, é planejamento. Nosso grande problema é planejamento. O planejamento que é feito, não só aqui, né, mas em N cidades, mundo afora, né, não vou dizer só Brasil, não considera a água dentro do seu processo, mas simplesmente como as pessoas vão ocupar o espaço urbano. Como é que eu vou ter o transporte? Como é que eu vou ter o emprego? Como é que eu vou ter o lazer? Não tem nada contra isso. Mas a água não é levada, né, em conta dentro dos processos. Então, há necessidade de rever todo o processo de planejamento para entender, inclusive, né, onde eu posso crescer. Infelizmente, né, nós temos um crescimento no Distrito Federal
justamente nas áreas onde a água devia estar penetrando, as áreas de recarga. Que agora estão impermeabilizadas, são encostas de morro. É só você pegar 0,20 em direção ao Sobradinho que você vai ver isso. O que na década de 90 não tinha ninguém morando ali, hoje você tem condomínio atrás de condomínio atrás de condomínio. Como é que a água vai entrar só se a água está impermeabilizada? E não é só ali. E não é só Brasília. Isso é generalizado. Então, um dos pontos mais urgentes é justamente rever o processo de planejamento de ocupação territorial. As cidades são um grande atrativo. No Brasil, nós já chegamos a 85% da população em cidades. No Distrito Federal, nós já passamos de 96% da população do Distrito Federal mora em área urbana. Dos nossos 3 milhões e tanto, 96% estão em área urbana. E a tendência é, se não aumentar, permanecer os 96%. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essa água, essa necessidade de água, num crescimento? Vocês viram o meu gráfico de crescimento. Crescimento constante de população. Então, se não se começar a discutir fortemente a questão de água dentro do planejamento urbano, dentro das ocupações, não adianta nada fazer regularização, não adianta nada você fazer assentamento, né? Não adianta nada você pensar em Minha Casa Minha Vida, ou morar bem, ou o que quer que seja. Ou terra. Não adianta. Não adianta. A gente só vai agravar cada vez mais o problema. Cada vez mais o problema. Então, das nossas considerações finais aqui é que essa necessidade aqui ela tem que estar dentro do processo de planejamento. Porque no final, se isso não fizer daqui a alguns anos, não vai ser um dia de racionamento. Nós vamos pensar no pior cenário. Esse é o Comitê de Campina Grande. Se continuar com esse crescimento, 96% de população em cidade, 97%, porque a população continua crescendo, nós temos crescimento vegetativo e migratório. Brasília tem uma migração muito grande em função dos concursos públicos. É um grande polo atrativo. Como é que eu vou sustentar de água esse pessoal? Então, há essa necessidade, ela tem que ser reforçada cada vez mais dentro do processo de planejamento. A chuva, a quantidade, a tendência é que até permaneça, mas a demanda vai aumentar cada vez mais. Se a gente não cuidar disso, a gente vai ficar sem água. É a história do copo que eu falei. Como é que eu vou dividir meu copo de água para os 3 milhões